Olá pessoal, finalizando o nosso conteúdo de função quadrática, nós vamos ver a definição do vértice, né, a fórmula de cálculo e algumas propriedadezinhas que vão apresentar uma tabela para tentar facilitar, né, a memorização e a consulta delas, né, que são propriedades relacionadas ao coeficiente A, né, que determina se a concavidade é para cima ou para baixo, e propriedades relacionadas ao discriminante, que vai determinar a quantidade de raízes, né, e que maneira isso vai impactar no nosso gráfico. Tá? Vamos lá, vértice. Nós vimos na função afim que a função afim ela era crescente ou decrescente. Tá? Se você observar o gráfico da função quadrática, você de cara percebe, né, que ele é as duas coisas, né? Ele decresce e cresce ou vice-versa, né? Nesse caso que eu coloquei a concavidade da parábola voltada para cima, observe o seguinte: o gráfico vem decrescendo, 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 até chegar num determinado ponto, né, ele passa a crescer, né? Então observe esse comportamento, que vai ter um pontinho bem aqui, né? E nesse ponto vai mudar o sentido de crescimento da função. Tá? Então você percebe que muda o sentido de crescimento da função representada pela parábola nesse ponto. Esse pontinho aqui, tá, é o que eu vou chamar de vértice. Então o que é o vértice? O vértice é um ponto de inflexão. O vértice é o ponto, né, onde muda o sentido de crescimento da parábola, muda o sentido de crescimento da função. Né? Se ela era decrescente, ela passa a ser crescente a partir desse ponto, né, e vice-versa. Então esse é um ponto de neutralidade dado o crescimento da função, certo? Bem, tem outras características, né, que nós vamos observar. Nós também vamos observar que a ordenada do vértice vai ser o valor máximo ou mínimo da função. Mas calma, vamos por parte. Né? Então, relembrando, né, não custa nada lembrar que bem aqui eu vou ter um x' e um x duas linhas. Tá? Pode ter, pode não ter, né, porque esse gráfico ele pode estar acima ou totalmente abaixo do eixo x, mas isso a gente vai ver na tabela de propriedade. Tá? Então, para efeito de entendimento do que é o vértice, então esse pontinho, né, ele vai ter, como qualquer ponto no plano cartesiano, ele vai ter as suas coordenadas, uma abscissa e uma ordenada. Tá? Eu vou chamar esse daqui de x do vértice e aqui de y do vértice. Portanto, né, o vértice ele é um ponto cujas coordenadas são x do vértice, y do vértice, xv e yv. Tá? Simples assim. Tá? Então, de novo, o que é o vértice? O vértice é esse ponto onde eu tenho, né, onde notadamente está aqui o sentido de crescimento da minha função. Tá? Quando você joga a bola de basquete é o ponto mais alto que ela atinge. Né? No caso da nossa função que tem a concavidade virada para cima, ele vai ser o valor mínimo da função. Certo? Então vamos lá. Como eu calculo, tá, as coordenadas do vértice? Então observe que também isso funciona de maneira muito simples. Tá? Você perceba que o vértice ele se localiza exatamente entre as duas raízes. Tá? Então, o x do vértice ele é um ponto médio entre x' e x duas linhas. Então eu posso dizer que x do vértice é igual a x' mais x duas linhas dividido por 2, ok? Perceberam? Tranquilamente, ele é o ponto médio entre as raízes x' e x duas linhas. Pô, bem, mas você tem que lembrar como nós podemos obter as raízes, que é através da fórmula resolutiva. Né? Então, lembrando para você, a fórmula resolutiva ela é: cada raiz vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Né? Então, o x' e o x duas linhas, um vai ser mais raiz de delta, o outro será menos raiz de delta. Ora, se eu somar
essas duas raízes, o mais raiz de delta com menos raiz de delta se anula. Consegue perceber isso? Tá? Bem, eu gostaria que sim, mas se não, não se preocupe. Tá? O que vai ficar, né, em síntese, se você tentar fazer essa substituição, é que você vai chegar à seguinte conclusão. Tá? Eu calculo ou somando as raízes e dividindo por 2, ou se eu substituir isso aqui, isso vai dar menos b sobre 2a. Olha, ia esquecendo o a aqui, tá vendo só como é? Como acontecem as coisas, né? É menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tá? Então, fazendo essa operação, eu vou chegar a menos b sobre 2a. É a média entre as duas raízes, esse é o x do vértice. Ok? Tranquilinho. Então, olha só. Para calcular o y do vértice, a partir do momento que nós já temos o x do vértice, né, eu tenho duas maneiras básicas de fazer. Né? Eu posso substituí-lo direto no valor da função. Né? Fazendo isso, eu vou chegar numa formulazinha que diz que o y do vértice é menos delta sobre 4a. Tá? Então não se assuste, esse ponto do vértice ele é determinado por uma abscissa que é menos b sobre 2a e uma ordenada que é menos delta sobre 4a. Bem, então essa é a fórmula do cálculo das coordenadas do vértice, tá? Desse ponto com as suas coordenadas, mas tem mais uma pequena propriedadezinha para nós falarmos sobre, né, o vértice. Não, então, deu pause, anotou, vamos seguindo. O que eu gostaria que vocês observassem agora é a seguinte informação. O y do vértice, nesse caso, que a concavidade da parábola está voltada para baixo, para cima, perdão, ele é o menor valor, né, que essa função assume. Ou seja, aqui eu tenho a menor imagem possível. Tá? Estão enxergando? Olha, no eixo y eu só tenho, né, valores que assumem daqui para cima. Desse valor para baixo, observe, não tem mais nada porque o gráfico não desce além disso daqui. Certo? Então, quando a concavidade da parábola está voltada para cima, esse y do vértice ele será o valor mínimo. Tá? Ele será o valor mínimo dessa função. Obviamente, aqui muito rapidamente, né? Se eu tivesse uma situação assim, com a concavidade da parábola voltada aqui, eu teria o vértice, né? Bem aqui eu teria o meu y do vértice. Tá? Então, esse carinha aqui, se a concavidade da parábola estivesse voltada para baixo, ele seria quem? Quem é que adivinha? Ele seria o valor máximo da função, porque ela é a maior imagem que a função teria, seria essa. Observe que do y do vértice para cima não há mais correspondência, né, entre valores de x e y, ok? Tá? Como é que eu descrevo isso? Se ele é o valor máximo, né, eu digo que a imagem da minha função ela é o conjunto formado por todos os valores de y que pertencem aos reais, tal que y seja menor ou igual ao y do vértice. Certo? Ora, se ele é o valor máximo, só vai ter valor menor ou igual a ele. Tá? E quando ele é o valor mínimo, a imagem da função ela é dada por todo y que pertence aos reais, tal que y seja maior ou igual ao y do vértice. Ok? Tá? Então,
o y do vértice ele será o valor mínimo ou o valor máximo da função, dependendo se a concavidade da parábola está voltada para cima ou se ela está voltada para baixo. Ok? Bem, agora vou tirar isso daqui e vou colocar uma tabela, tá, que tenta resumir para que você possa visualizar com mais tranquilidade as propriedades que nós já estudamos até aqui e outras que serão acrescentadas agora. Ok. Então, a partir daqui, né, vamos tentar visualmente entender algumas propriedades, né, sobre a função quadrática. Então, observe o seguinte. Primeira observação que vocês têm que fazer é em relação ao coeficiente A. Né? Observe, aqui eu fiz uma linha com coeficiente A maior que zero, uma linha com coeficiente A menor do que zero. Ok? O que é que nós percebemos aqui? Que quando o coeficiente A é maior do que zero, a concavidade da parábola é sempre voltada para cima. Certo? Ok. Quando o coeficiente A é menor que zero, a concavidade da parábola é sempre voltada para baixo. Tá? Bem, o que é que eu posso dizer além disso? Bem, quando ela é voltada para cima, essa daqui é voltada para cima, essa é voltada para cima, essa é voltada para cima. Né? Você vai perceber que o vértice, né, vai ser sempre o menor valor assumido pela função. Ele vai ser sempre o ponto mais baixo. Tá? Então, quando a concavidade é voltada para cima, né, a função ela tem um valor mínimo. Né? Para cima ela vai infinitamente, ela sobe, né? Essa parábola aqui é só uma representação, vai embora. Mas para baixo só vem até aqui. Então, quando a parábola é voltada para cima, o vértice apresenta um valor mínimo na função. Certo? Pois bem, quando acontece o contrário, vamos supor que esteja por aqui. Quando acontece o contrário, tá? Quando o coeficiente A é negativo, então a concavidade da parábola é voltada para baixo. Se a concavidade da parábola é voltada para baixo, então o meu vértice apresenta um valor máximo. Ou seja, aqui eu vou encontrar o maior valor de y da função está no vértice. Ok? Então, com relação ao coeficiente A, né, nós podemos a partir dele determinar se a parábola tem concavidade voltada para cima ou se ela tem a concavidade voltada para baixo. Com relação ao discriminante, eu tenho três possibilidades. O meu discriminante pode ser positivo, o meu discriminante pode ser zero ou o meu discriminante pode ser negativo. Lembrando que o A não pode ser negativo, porque lá na definição, né, nós estabelecemos... Perdão, o A não pode ser nulo, não pode ser zero, porque lá na definição nós estabelecemos, né, que ele tem que ser diferente de zero. Então eu só considero se ele for positivo ou se ele for negativo. Então vamos ao discriminante delta. Ora, lembra que o delta está dentro de uma raiz na fórmula resolutiva? É mais ou menos a raiz de delta? Então, se a minha função tiver um delta positivo, tá, então eu vou ter duas raízes reais e distintas. Tá? Então eu vou ter um x' com um x duas linhas diferente dele. Tá? Tanto se a concavidade da parábola for voltada para cima, quanto se ela for voltada para baixo. Então toda vez que o delta for maior que zero, o gráfico da função toca o eixo do x em dois pontos. Então existem duas raízes reais e distintas. Certo? Ok. Quando o delta for igual a zero, o discriminante for igual a zero, veja, mais ou menos zero dá no mesmo. Né? Então significa dizer que aqui o valor de x vai ser um só. Né? Eu vou ter o meu x' igual ao x duas linhas. Ok?
o x' vai ser igual ao x duas linhas. Significa dizer que o gráfico dessa função toca o eixo do x em um único ponto. Tá? É nessa percepção que alguns autores dizem, olha, eu tenho uma raiz só, né? Ou então, eu tenho duas raízes iguais, tá? Duas raízes que têm o mesmo valor. Tá? Mas no que pese que, para o nosso entendimento, duas raízes iguais ou uma raiz dupla, né, é um único ponto que passa pelo eixo das abscissas, pelo eixo x. E por fim, nós temos a possibilidade de ter um discriminante negativo. Então, voltando, o discriminante está dentro de uma raiz quadrada, tá? Raiz quadrada de número negativo não está definida para o conjunto de números reais. Portanto, se o discriminante for negativo, nós não teremos nenhuma raiz real. Se não tem raiz, o gráfico da função não toca o eixo x, o eixo das abscissas. Ou ele vai estar totalmente acima do eixo, ou ele vai estar totalmente abaixo do eixo. Certo? Com isso, né, nós concluímos as propriedades, né, que nós tínhamos para ver da função quadrática. Tá? A nossa próxima aula será de exercício, no qual nós vamos tentar aplicar todas elas. Eu sugiro que você, né, eventualmente pause esse gráfico e tente, né, recapitular essas informações. O que acontece com a função quando o coeficiente A é positivo, quando ele é negativo, e o que acontece com relação ao discriminante da função. Ok? Vamos lá para a nossa aula de exercícios.